Foi construído na SpaceX um reservatório de água cuja seção reta do sólido que o representa e que passa pelo seu eixo de simetria é mostrado na figura a seguir. O formato tridimensional desse reservatório foi obtido pelo giro completo da seção reta em torno do eixo de simetria. Desejando-se realizar a pintura da área lateral do reservatório, a Prefeitura Militar da SpaceX adquiriu uma tinta que tem rendimento de 5 metros quadrados por litro. Serão dadas 2 demãos e não haverá desperdício nem mistura com água. Considerando o P igual a 3, o mínimo número inteiro de litros de tinta necessários para a pintura é igual a quanto? Questão bacana essa aqui, não é verdade, pessoal? Bom, então vamos lá. A primeira providência, a providência 1, é determinarmos a área lateral do reservatório, ou seja, a área lateral do sólido obtido quando eu giro essa figura em torno do seu eixo de simetria, que é essa reta pontilhada. É a providência 1, determinar a área lateral do sólido obtido quando eu giro essa figura em torno dessa reta pontilhada. Muito bem, pessoal. Para nos auxiliar nas contas, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa figura aqui em 3, ó. Eu vou dividir essa figura nesse retângulo, de base 3 e altura 8, e vou chamar isso aqui de figura 1. Vou dividir também, vou considerar também esse trapézio isósceles, que eu vou chamar de 2, e aqui em de 3. Bom, vê se você concorda comigo. Quando a gente girar esse retângulo em torno do seu eixo de simetria, nós vamos obter um cilindro de raio da base 1,5 e altura 8 metros. Muito bem. Quando eu girar essa figura aqui, que é um trapézio isósceles, em torno do seu eixo de simetria, nós vamos obter um tronco de cone. Por fim, quando eu girar essa figura, que é um retângulo, em torno do seu eixo de simetria, nós vamos obter o quê? Outro cilindro, tá? Portanto, o que eu devo fazer é calcular a área lateral desses 2 cilindros e a área lateral desse tronco de cone e somar. De tal forma que a área lateral do reservatório vai ser o quê? A área lateral 1. A área lateral 1 aqui para mim, olha, é a área lateral do cilindro gerado por esse retângulo, tá? Mais a área lateral 2, que vai ser o quê? A área lateral do tronco de cone, mais a área lateral 3, que é a área lateral desse cilindro gerado quando eu giro esse retângulo em torno do eixo de simetria. Muito bem, pessoal. Continuando, a área lateral vai ser igual a área lateral 1, ou seja, a área lateral desse cilindro. Como é que a gente calcula a área lateral de um cilindro? Lembra da fórmula, pessoal? Ó, a área lateral de um cilindro é 2πrh, onde R aqui é o raio da base do cilindro e H é sua altura. Portanto, a área lateral desse cilindro vai ser o quê? 2 vezes o π, ele está pedindo para a gente considerar 3, vezes o raio da base, está aqui, ó, o raio da base 1,5, vezes a altura que é 8. A altura que é 8. Excelente. Aqui está, pessoal, a área lateral do cilindro obtido quando a gente gira esse retângulo, né, o retângulo 1 em torno do seu eixo de simetria. 2 vezes 3 vezes 1,5 vezes 8. Bom, agora mais a área lateral 2, que é a área lateral do tronco de cone obtido quando eu giro esse trapézio isósceles em torno do seu eixo de simetria. Muito bem. Qual é a fórmula que dá pra gente, pessoal? A área lateral de um tronco de cone. Vê se você lembra dela. É πg, que multiplica R maiúsculo mais R minúsculo. Quem é quem aqui, pessoal? Ó, o G é a geratriz do tronco de cone. É esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui que eu estou destacando, que é o G, a geratriz do tronco de cone. R maiúsculo é o raio da base maior, o raio da base maior vai ser 2,5. R minúsculo é o raio da base menor, que é 1,5. Observe que eu tenho o Rzão e o Rzinho, né, o R maiúsculo e o R minúsculo, mas não tenho o G. Portanto, eu devo calcular o G. Na intenção de calcularmos G, a geratriz do tronco de cone, pessoal, a gente faz o seguinte, a gente fecha esse triângulo retângulo aqui, ó. Fecha o triângulo retângulo. Muito bem, olha só. Tudo isso aqui é 2,5. Esse pedacinho aqui é o mesmo desse que vale 1,5. Portanto, esse segmento aqui, ó, daqui até aqui,
vai ser 1. Muito bem, pessoal, aqui é 1. Isso. Bom, agora, analisando esse triângulo retângulo, a gente observa que ele possui um ângulo de medida 60 graus. Em relação a esse ângulo de medida 60 graus, 1 é o cateto adjacente e o G, a geratriz, é a hipotenusa. O que envolve o cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Aí você vai escrever cosseno de 60 graus é a razão entre o cateto adjacente 1 e a hipotenusa, que é o G que eu quero calcular. O cosseno de 60 é 1/2, é igual a 1 sobre G. Multiplicando cruzado, a gente vai concluir que G é igual a 2 metros. A geratriz do tronco de cone é 2 metros. Tenho tudo que preciso, então, para calcular a área lateral do tronco de cone através da fórmula πg, que multiplica R mais R. Então, vamos lá. O π é 3, ele está pedindo para a gente considerar 3, vezes o G, acabei de calcular, é 2, vezes o R maiúsculo, o raio da base maior, 2,5, mais o raio da base menor, que é 1,5. Excelente. Aqui está, pessoal, ó, aqui está a área lateral do tronco de cone. 3 vezes 2, que multiplica 2,5 mais 1,5. Muito bem. Falta agora a gente calcular a área lateral do cilindro obtido quando a gente gira em torno do eixo de simetria esse retângulo. Muito bem. Aí a gente volta para essa fórmula, a área lateral 2πrh, que é a área lateral de um cilindro. Então vai ficar 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio da base, aqui nesse caso, pessoal, é 2,5, e a altura é 6, ó, aqui está a altura, 6 metros. Pronto, agora é conta. A área lateral do reservatório vai ser igual 2 vezes 3 vezes 1,5 vezes 8, acredita em mim que é a mais pura verdade, vai dar 72. Mais, agora 3 vezes 2, que multiplica 2,5 mais 1,5, também acredita em mim que é a mais pura verdade, isso vai dar 24. E esse último produto aqui vai dar 90, mais 90. Portanto, a área lateral do reservatório vai ser o quê? Vai ser 72 mais 24 mais 90. Isso vai dar 186 metros quadrados. Olha aí, que maravilha. Já determinei, então, pessoal, quantos metros quadrados possui a área lateral do reservatório. Só que é o seguinte, serão dadas, ó, duas demãos. Então, duas demãos vão dar um total de quanto de área, hein? Duas demãos é 2 vezes 186, isso vai dar 372. Então, eu preciso de tinta necessária, pessoal, para pintar o equivalente a 372 metros quadrados. Bom, e o que mais o problema diz para a gente? Diz que a tinta rende 5 metros quadrados por litro, ou seja, com um litro eu consigo pintar 5 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar 372 metros quadrados? Resolvendo essa regrinha de 3, que no fundo consiste em dividir o 372 por 5, você vai obter 74,4 litros. Só que eu quero o quê? Ó, o mínimo número inteiro de litros de tinta necessário para a pintura é igual a 75, tá, pessoal? Não pode ser quebrado. Então a resposta aqui vai ser 75 litros. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B.